Oi pessoal, em julho desse ano de 2021, o mundo viu o início de uma revolução na área biológica. No caso, a DeepMind, uma empresa afiliada à gigante Google, usou uma inteligência artificial inovadora para resolver um dos maiores problemas da biologia molecular, que é entender a estrutura tridimensional de proteínas. Mas por que isso é um problema? Como essa inteligência artificial foi usada? E como isso pode ser útil na vida das pessoas? Relaxem aí, que hoje vamos entender como a inteligência artificial ajudou a resolver essa questão e entender como isso está revolucionando as pesquisas na biologia molecular e na saúde. Bora lá! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e nesse vídeo vamos ver como a inteligência artificial do Google ajudou a resolver um problema histórico na ciência de proteínas. E além disso, vamos entender como ela está revolucionando os estudos da vida na Terra e da área da saúde. Mas antes, façam vocês a revolução aqui no canal, curtindo o vídeo e se inscrevendo. Também já compartilhem para que cada vez mais pessoas fiquem por dentro dos assuntos mais importantes do mundo científico. Valeu mesmo! Nessa primeira parte do vídeo, vamos entender por que saber da estrutura tridimensional de proteínas é tão importante. Como já devemos ter ouvido falar, as proteínas são os componentes biológicos que executam quase todas as reações bioquímicas para permitir a vida, como replicar o DNA, gerar energia e até nos defender de infecções. Todas as proteínas são compostas de blocos menores, que chamamos de aminoácidos. E todas as proteínas de todos os organismos do nosso planeta são compostas por uma combinação de 20 aminoácidos diferentes. E a diferença entre elas é basicamente o número de aminoácidos e a ordem que eles aparecem, sendo que essas duas informações são determinadas pelo nosso DNA. Porém, ao contrário do DNA, que possui uma sequência de letras e não depende de um formato tridimensional para funcionar, as proteínas precisam se dobrar de modo a formar estruturas tridimensionais, e assim, desempenhar a função para a qual elas foram produzidas. Em outras palavras, ao passo que as células vão montando as sequências de aminoácidos de uma proteína, ela também vai dobrando essa sequência até que ela tenha uma estrutura 3D, que é essencial para permitir sua atividade na natureza. E é justamente aqui que a dificuldade do estudo de proteínas aparece, porque mesmo sabendo as sequências de aminoácidos a partir do DNA, é bastante difícil saber a estrutura da proteína, ou seja, é bem difícil saber como a cadeia de aminoácidos vai se dobrar em 3 dimensões. Atualmente, as técnicas que permitem saber a estrutura 3D de proteínas precisam que ela seja produzida em laboratório em um nível de pureza altíssimo, o que não é tão fácil de fazer. Além disso, esses métodos podem levar de meses até anos para que uma estrutura de proteína seja determinada. Para se ter uma ideia, atualmente conhecemos o número de proteínas da natureza na casa dos bilhões. Porém, em algumas décadas de trabalho experimental, fomos capazes de definir as estruturas na casa dos 100 mil, ou seja, conseguimos determinar apenas 0,0001% das proteínas conhecidas. Em relação às proteínas humanas, os números são um pouco melhores, já que das quase 25 mil proteínas que o nosso corpo produz, 35% tiveram a estrutura definida. Porém, muitas delas são incompletas, o que diminui esse percentual para um valor real de 17%. Por causa disso, a melhor alternativa para superar esses problemas práticos é através do uso da computação. No caso, usar um computador para calcular como uma proteína se dobra evita muitos problemas práticos e, além disso, demora bem menos tempo. Aqui, é interessante irmos para a segunda parte do vídeo, onde vamos ver como a inteligência artificial do Google foi usada para revolucionar os cálculos teóricos de estrutura de proteínas. Hoje em dia, já existem diversos programas de computador que calculam de forma bastante precisa a maneira que uma proteína se dobra. Isso permite que muitos pesquisadores entendam melhor a estrutura e, por consequência, a função das proteínas dos diferentes organismos que estão sendo estudados. Grande parte desses programas utiliza o método de homologia, que é basicamente a comparação de uma proteína nova e desconhecida com outra que seja parecida e que já tenha a estrutura definida. O ponto negativo é que essa tecnologia depende que uma estrutura similar tenha sido estudada antes, o que dificulta muito o estudo de proteínas totalmente novas. Um segundo método que foi somado a esse foi o cálculo químico de curta distância. No caso, o conhecimento de química e interação entre átomos é aplicado no programa para calcular a interação de aminoácidos que estão próximos um do outro. Apesar de não ser necessário ter uma outra estrutura conhecida para isso, esses cálculos são limitados a distâncias muito pequenas na molécula da proteína. E é justamente aqui que a inteligência artificial do Google se mostrou revolucionária. Além dessas duas estratégias, os pesquisadores incluíram uma terceira, que permite calcular a interação de átomos a longas distâncias, o que é normalmente muito difícil de fazer. Para isso, eles fizeram um programa que calcula todas as possíveis posições dos átomos de 3 em 3. Basicamente, uma regra simples de geometria é usada, na qual a soma dos dois lados do triângulo formado pelos átomos deve ser maior ou igual ao terceiro lado.
Utilizando essa regra simples, eles ainda incorporaram a inteligência artificial do Google para testar todas as possibilidades das posições dos átomos, considerando o que sabemos até hoje sobre estruturas de proteínas. E assim, o programa, que foi chamado de AlphaFold, chega na conclusão de qual é a estrutura mais provável de ser real. Esse é o primeiro programa que utiliza uma inteligência artificial para esse propósito. E nesse pequeno vídeo, podemos ver um exemplo do cálculo que o computador da DeepMind faz. Aqui, ela testa e calcula várias possibilidades até chegar na estrutura final da proteína. Um outro ponto bem importante dessa inteligência artificial é que ela é capaz de dizer aos pesquisadores quais estruturas, ou parte delas, são mais confiáveis ou menos confiáveis. Assim, mesmo que o programa não consiga calcular com precisão, ele nos informa quais regiões precisam ser melhor estudadas. Beleza, Gustavo, mas como sabemos que esse programa é realmente tão revolucionário assim? Então, na área de bioinformática, que é uma mistura de computação e biologia molecular, existe uma espécie de competição chamada CASP. Ela acontece de 2 em 2 anos e tem o objetivo de selecionar o melhor programa capaz de calcular estruturas de proteínas desconhecidas. Basicamente, cada um dos competidores recebe a sequência de aminoácidos de várias proteínas totalmente novas, cuja estrutura acabou de ser definida, mas foi mantida em segredo. E o objetivo é calcular a estrutura delas com a maior precisão possível, de modo que se aproxime das estruturas reais que são reveladas ao final da competição. Como podemos ver no gráfico, essa é uma das pontuações mais importantes da última competição feita em 2020, onde o segundo colocado mostrou uma resolução de aproximadamente 2,8 angstroms. Nessa medida, quanto menor o valor, mais preciso é o cálculo, e o programa AlphaFold teve uma resolução de 0,96 angstroms, ou seja, ele foi quase 3 vezes mais preciso que o segundo colocado, o que representa o maior salto tecnológico já visto na competição. Com esse nível de precisão, os pesquisadores podem ter maior confiança de que as proteínas estudadas representam algo perto da realidade, mesmo que nenhuma outra proteína parecida seja conhecida. Outra vantagem dessa inteligência artificial do Google é que ela permite obter o resultado em apenas alguns minutos ou horas, o que aumenta a escala dos estudos de forma relevante. Uma prova disso é que o estudo publicado junto com a descrição do programa também descreve o cálculo da estrutura de quase 99% das proteínas humanas. O impacto dessa rapidez e eficiência é que podemos entender muito melhor como as moléculas do nosso corpo funcionam, permitindo aprimorar tratamentos e criar outros que ainda não existem. Além disso, quando esse mesmo programa é aplicado em outros organismos, podemos compreender com ainda mais profundidade outras espécies que habitam o nosso planeta. Dessa forma, podemos desvendar novas moléculas úteis na medicina ou aprender o suficiente sobre organismos, como bactérias e vírus, para que a gente consiga desenvolver remédios mais rápido. Essas são apenas algumas das vantagens de uma revolução enorme que está apenas começando. E vocês, já sabiam que essa inteligência artificial do Google estava sendo utilizada na área biológica? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse programa e o que vocês pensam sobre inteligência artificial. Vou responder todos os comentários. Pois é, pessoal, a inteligência artificial do Google é útil em diversas áreas. Agora, a empresa DeepMind encontrou uma forma de usar ela para revolucionar a área da biologia molecular de proteínas e da medicina humana. Estou curioso para ver como essa tecnologia do AlphaFold vai mudar nossas vidas no futuro próximo. Mas agora, mudem vocês a vida desse canal. Já deixem o like aqui no vídeo e compartilhem para que mais pessoas fiquem por dentro dos avanços mais atuais da ciência. Também se inscrevam se ainda não forem inscritos e nos sigam para não perder nenhum conteúdo. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.